Então agora nós vamos para a parte final. A gente vai configurar o tag stacking aqui no switch 1. E nós vamos também fazer as traduções. Vamos começar aqui a configurar a CHR que vai receber tudo isso daí e fazer as traduções. Nós temos que lembrar aqui de tirar o DHCP client também. Então nós vamos lá para a CHR das traduções, nós vamos copiar aqui o nome dela ali para setar aqui. Set name, já não estou mais funcionando de tanto vídeo aqui. Vamos copiar aqui. E vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos remover o DHCP client. Nós vamos configurar a porta 1 VLAN 110, 111 e 50 a 55. Vamos marcar aqui a etapa que a gente está. Vamos lá no barra interface, VLAN, add name igual VLAN 110, VLAN ID 110. E a interface na Ether 1. Tá. Nós vamos ter a 111. (110) e 111, 110 e 111. Nós vamos ter a 50 a 55. Nós vamos usar tudo na Ether 1, tá, gente? Nós vamos usar a mesma porta onde entra tráfego, vai sair o tráfego. A gente sabe que isso gera um gargalo, mas a gente vai expandir isso no cenário posteriormente, em outros momentos, para evoluir o laboratório. A gente vai separar isso em outras portas ou fazer port channel, né, LSCP, etc. Interface Ether 1, VLAN ID 50, nome VLAN 50. Então eu vou fazer isso para 50, eu vou fazer isso para 51, para 52, para 53, para 54 e para 55. Toda vez que eu faço o setup de uma VLAN, eu teria que vir ajustar isso aqui. Tá legal. Tá aí, VLAN 50 a 55, 110, 111. Agora eu vou pendurei, né, já. 110 na Ether 1, 111 na Ether 1, 50 e 55 na Ether 1, nomear como 50 DC. Aqui a gente nomeou como VLAN 50, né, a gente sabe que é do data center, na nossa tabela. As VLANs agora, vamos separar aqui isso aqui. Agora nós vamos pendurar, nós temos nas portas, barra interface print. Nós temos nas portas aqui as VLANs, né? Se a gente fosse olhar no ponto de vista aqui embaixo da Ether 1, a gente tem essas VLANs aqui todas ali, nessa porta. Então agora dentro da VLAN 110, nós temos a VLAN 10, 20 e 30. Né? Essa sim eu vou cuidar com o nome para nomear que é da operadora 1. Porque pensa assim, vem o frame com etiqueta 110. Que o switch é para encaminhar. A nossa intenção é que chegue até aqui com etiqueta mais externa do frame 110. E internamente vai ter mais uma etiqueta no frame interno que vai ser a etiqueta 10. Que é o que a operadora mandou, né? A etiqueta 10. Quando entrou lá na porta que a operadora mandou. Então a gente vai pegar essa etiqueta mais de dentro agora. Então a gente vai lá no barra interface VLAN e nós vamos fazer um print, né? Então lá na 110 nós vamos adicionar uma VLAN, nós vamos nomear ela como
10 hífen operadora 1. Tá? Então vai ser 10 hífen operadora 1, 20 operadora 1 e 30 operadora 1. Em qual interface nós vamos adicionar? E qual que é o ID? O ID dela é 10. E a interface que a gente vai por ela é a VLAN 110. Opa, VLAN 110. Tá? A VLAN 20 da operadora 1, vamos só verificar se o 110 para a operadora 1 é. A VLAN 20 da operadora 1 vai ter o ID 20 na VLAN 110, que é a operadora 1. E o 30, a operadora 1, vai ter o ID 30 lá na VLAN 110, que é a VLAN que está chegando com o tráfego da operadora 1. Então, no barra interface print, a gente vai ter agora VLAN 10, 20 e 30 que estão entrando no tráfego da operadora 1. Tá? Então, se eu quiser comunicar com alguém que está lá na operadora, eu vou ter que colocar o endereço nessa VLAN 10, operadora 1 ou 20, né, para a VLAN do cliente lá. Aqui é claro que como a VLAN 110 não está chegando aqui com aquele tráfego, a gente ainda não consegue comunicar com os clientes com o IP da operadora 1 que está lá na VLAN do cliente 4 e do cliente 3, que é o 10331 e 10441 e tal, né? Que a gente tinha colocado aqui no início. A gente tinha colocado lá a operadora 10442, 10332, né? Então eu ainda não consigo me comunicar lá porque a gente ainda não fez o tag stacking para trazer aquele tráfego. Mas agora nós vamos pendurar o 15, o 20 e o 2100 na 111. Então o VLAN 15, operadora 2, vai ser o VLAN 15, dentro, a etiquetinha que vem no tráfego é VLAN 15, nomeado como 15 OP2, né, 15 operadora 2, e a VLAN é a 111 que traz o tráfego da operadora 2. Então o 15 e o 20 VLAN 111 e o 2100 operadora 2, VLAN de 2100 na VLAN 111. Então, operadora 2, 15, 20, 2100. 15 operadora 2, 20 operadora 2, 2100 operadora 2. VLAN 111, 111, 111. Beleza. Agora nós temos que fazer as bridges, porque para interconectar o 15 OP2 com a VLAN, por exemplo, aqui, ó, na operadora 2, a VLAN 15 é a do cliente 2. No nosso tráfego do nosso data center, o cliente 2, ele é para transitar com a etiqueta 53. Então eu vou ter que fazer uma bridge e colocar essas duas interfaces, o 15 OP2 e o VLAN 53 na bridge, para se comunicarem, esses dispositivos se comunicarem, essas redes se comunicarem. Então é isso que nós vamos fazer agora. Então nós vamos começar aqui, ó, com a bridge do primeiro cliente na nossa lista aqui da operadora 2, o cliente 2, tá? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ir no barra interface bridge. Tá, então vamos lá. Então agora nós vamos fazer uma bridge para o cliente 2. Vamos chamar o nome dela de bridge BR cliente 2. Tá? Tá feita a bridge. Em alguns cenários, pessoal, é bom pegar essa bridge aqui e tirar o STP dela. Tem alguns cenários aí que depende, tá ligando o ambiente do cliente com algum ambiente seu. E lá no cliente ele tem configurado RSTP ou STP, algum outro protocolo, e às vezes dá algum probleminha. E já tivemos problema com clientes assim, tivemos que desabilitar. Ou ativar o protocolo, aí o mesmo que o cliente utiliza, né? Que por padrão, aqui no MikroTik, no RouterOS, por padrão ele está colocando o STP, né?
por padrão ele está pondo aqui o protocolo, ó, RSTP, então você pode deixar sem nenhum aqui, por um none aí, né? Mas aqui no nosso exemplo nós vamos deixar aqui, não vai nos gerar nenhum problema. Então tá, então criei a bridge, agora eu preciso colocar as duas portas na bridge. É simples, eu vou colocar a 15 é o P2, que é o cliente 2, com a 53. Então nós vamos no port e vamos adicionar na bridge cliente 2. Como é que eu nomeei essa bridge? Vamos adicionar a 15 OP2. E nós vamos adicionar a interface 53, VLAN 53. Tá? Nós vamos fazer o que também? Nós vamos adicionar uma bridge para o cliente 1. E nós vamos adicionar as portas para o cliente 1 vai ser 52 a porta. E a 20 ao P2. Tá? Então do cliente 1 a 52 e a 20 da operadora 2. A do cliente 4 nós vamos adicionar do cliente 4. Nós vamos adicionar a interface VLAN 55. E nós vamos adicionar a interface 10 OP1. Tá? Do cliente 3 nós vamos adicionar interface a VLAN 54, que é desse cliente, e a interface da operadora lá do 1, que é para aquele cliente, que é a 20 P1. Tá? É isso aí. Agora vamos configurar as duas VLANs de trânsito, a 2100. Vamos colocar aqui add name, vamos adicionar uma bridge para o trânsito da operadora 2, né? O trânsito da operadora 2. Nós vamos adicionar nessa bridge a interface. Nós vamos carregar o trânsito da operadora 2 com a nossa VLAN 51. Mas lá na operadora 2, ela é 2100, operadora 2. Tá? E nós vamos adicionar uma bridge nomeada de BR Trânsito 1. Nós vamos adicionar nessa bridge a interface que vai carregar o trânsito da operadora 1, que é a 50. E nós vamos adicionar por onde o trânsito da operadora 1, a interface que vem é o 30 OP1. Tá? Então, vou fazer um print, vamos conferir. Trânsito da operadora 2 é VLAN 51. E ele tem que estar se comunicando com o trânsito da operadora 2 que entra lá na operadora 2 como 2100.
E o trânsito da operadora 1, ele tem que carregar com VLAN 50. E ele entra lá na operadora 1 como VLAN 30. Então, a 30 da operadora 1. É isso aí. Essa é a ideia de tradução. Então, traduzimos cliente 1, 2, 3, 4. Cliente 5, não há tradução porque ele não vem de nenhuma operadora. Ele é só interno aqui. Cliente 5 é só um teste interno aqui, que vai usar o link de internet, né? Então, o link que chega pelos trânsitos vai ser disponibilizado para esses clientes se comunicar com o mundo. E aqui já é uma LAN privada, aqui, uma LAN desses clientes aqui, sem comunicação com a internet. Então, essa é a configuração aqui dos translations. Agora, o que acontece no CHR Translations é que eu poderia, muito bem, por exemplo, a gente tem a VLAN 20 aqui. Vamos olhar lá no começo se a gente configurou um IP para ele. Não configurou um IP aqui na 2020, ó. 2021, 23, a gente parou no 20.20.5. Pesquisar aqui no passo a passo. Então 10, 20, 20. 20, 23, 20, 25. É isso aí. Então nós vamos por 10.20.20.6 para ver se comunica com se as VLANs estão chegando aqui, né? Pelo menos a 20. Então nós vamos configurar isso aqui. Então vamos continuando, que já está quase que um esgotamento aqui, mas estamos terminando o laboratório. Então eu vou adicionar um IP aqui, 10.20.20.6. Na interface é a VLAN 20. Vamos ver se faltou alguma coisa aqui. Vai chegar assim. Só que veja bem, né? A intenção desse translations aqui, ele só traduz, né? Ele não tem... A VLAN 20, por exemplo, ele não precisa fazer nada na VLAN 20, né? Então, como ele não precisa fazer nada na VLAN 20, a gente nem configurou ele para passar a VLAN 20 para ele. Certo? Porque o que ele passa é o tráfego do trânsito IP, ele troca a etiqueta do tráfego e joga de volta aqui para chegar aqui no nosso roteador que vai fazer a sessão BGP lá. Então, ele não tem hoje na VLAN 20 nada, né? Ele só pega lá da operadora. Então, se eu quisesse testar agora a conectividade dele com esses demais aqui do data center, eu teria que colocar a VLAN 20 nele, né? Então, não vamos fazer isso. Agora, nós vamos, então, trabalhar agora com a questão do tag stacking. Aqui entra o teste de fogo de todo o laboratório, que é algo que a gente ainda não implementou. É a primeira vez que eu vou tentar implementar isso, e vou fazer aqui isso nesse vídeo. Talvez eu tenha que pausar para pesquisar alguma coisa, para o vídeo não ficar muito cansativo. Mas aí eu vou avisando aqui e a gente vai conversando. Mas a ideia é a seguinte: agora a única coisa que faltou é a gente fazer o tráfego da operadora 1 chegar aqui nos switches como 110 e aqui como 110. Isso foi o que a gente colocou ali antes na hora de configurar o switch 1, que eu coloquei os dois asteriscos, né? Então agora nós vamos lá no switch 1 e nós vamos tentar tratar disso. A porta 1 desse switch a porta 1 dessa bridge chamada switch 1 aqui. Se a gente der um print details dela, por que na porta 1? Porque é a porta que ele tem a conexão aqui, ó. Isso, port Ether 1. É a porta que ele tem a conexão com a operadora 1.
E a operadora 1 é VLAN 110. A gente quer stackear, colocar um tag stacking, né? Que em que? Colocando 110 no frame. Se a gente pegar essa porta, eita, o que eu tô viajando aqui? Tá, aqui. Então a porta 1, Ether 1. Você veja que tag stacking no IPVID 1. Se a gente colocar um yes para o tag stacking, quais são os recursos que nos aparecem? Deixa eu, só para a título de exemplo, deixa eu conectar num switch reserva que eu tenho aqui. E deixa eu mostrar para vocês aqui o seguinte, ó. Bridge, portas estão todas por hardware, passando pelo switch chip. Eu venho na porta, se eu colocar tag stacking, ele não me abre nenhuma opção a mais aqui, né? Ele só é o PVID 1, frame type, admit only VLAN tagged, only untagged and priority tagged e ingress filtering, né? Então, teoricamente, eu vou testar esse recurso colocando tag stacking e PVID 110. É o que eu vou fazer. Porque a VLAN 110, que vai estar dentro da tabela lá, essa VLAN 110 ela já é carregada, tagueada pelo switch lá que a gente configurou, né? Ela já é carregada. Então, se eu vier aqui na VLAN, a 110 a gente já tem lá na Ether7. Ela é tagged na Ether 8, né? Vamos só analisar o seguinte. Ah, tá. A gente tem eu quero depois aquela questão lá. Isso daqui é algo bastante interessante. Depois a gente vai conectar nesse switch com o inbox, ver como é que ele mostrou isso aqui na tela. Essa questão do untagged da Ether 3, 4 e 7 aqui, de algumas VLANs. Lembra que no switch 2 a gente mudou algumas configurações, né? Fez uma a uma, né? 20, fez uma entrada para cada VLAN lá no switch 2. E aqui no 1 a gente tinha deixado assim, né? 20, 50, 55, 110, 111. Então ficou assim, né? Como essas VLANs ficaram como untagged na porta 3, 4 e 7. Todas elas, né? Então, e tagged na Ether 8. Então, esse comportamento não é um comportamento esperado para essas VLANs aqui. A gente vai conferir de novo essa configuração do switch 1. Podemos até conferir agora já. Vamos lá. Vamos já resolver isso aqui e já terminamos o laboratório colocando o tag stack. Como a gente colocou como porta de acesso a porta 7, a porta 3 e a porta 4, olha como ele fez a configuração aqui, né? Ele colocou a porta 7, a porta 3 e a porta 4 com tráfego untagged. Então, se eu vier aqui no server 1, mas é interessante como é que ele criou essa referência ali internamente, porque se eu vier no server 1 e pingar o server 2, ele está funcionando, né? Então ficou bastante confuso aqui essa visualização. Talvez está tudo funcionando belezinha, mas ficou confusa essa visualização. Como essa visualização ficou confusa, eu prefiro tirar essa entrada e configurar isso aqui de novo, o tronco. Ó, esse tronco aqui
eu prefiro configurar ele de novo com as entradas todas manuais. Então eu vou remover do switch 1 aqui isso. Tá legal? Então a gente tem a 20, a 55 e a 52, que é as que tem que passar untagged ali, bem visíveis, que elas estão untagged lá naquelas portas, porque são portas de acesso para essas VLANs. E eu vou adicionar a VLAN ID 20, tagged na porta 8. Bridge switch 1 e tagged na Ether 8. Então a 20, a 50 até a 55, cinquenta e dois, 53, 54 e a 55. Tá. E nós vamos colocar também a 110 e a 111. E a 111, tá? Então a gente tem a tabela aqui na visibilidade um pouco mais, uma garantia, uma certeza um pouco maior do que a gente está vendo, né? Então a gente tem a porta 8 com a VLAN tagged, né? A VLAN 20, 50, 51, 54, 55, 110, 111 e tá untagged na Ether 7 só a 52 e tá untagged na Ether 4 só a 55. Então, e a 20 está untagged na Ether 3, que é aqui com esse servidor. Então a gente tem certeza aqui na visualização, a gente tem certeza disso, né? Se pegar esse servidor aqui, ele precisa agora, depois dessa mudança, ele precisa se comunicar lá com o servidor 1 lá. Com todo mundo lá dentro da VLAN 20. Então, basicamente deu certo isso aí. Então eu refiz essa configuração aqui, que a gente já tinha feito lá no switch 2, eu refiz aqui então, para vocês entenderem isso daí. Para garantir, eu refiz, apesar de que estava funcionando, como visualmente ficava um pouco confuso, para garantir eu separei na tabela de VLAN, cada VLAN sozinha, com uma entrada na tabela sozinha, dizendo as portas onde é para ela trafegar etiquetada e a única porta onde ela é para ser sem etiqueta. Legal, feito isso, nós vamos voltar então agora para o que era a intenção aqui no switch 1. Que a gente estava olhando na porta 1, print detail, where interface, já não funciona mais, igual Ether 1. Na Ether 1, nós queremos fazer o stacking para 110. Então eu vou mudar a dela 7, 0, que é a Ether 1. Tag stacking yes, PVID 110. É assim que eu espero que o que eu quero funcione. Não sei se vai funcionar, confesso que é a primeira vez que eu vou tentar usar isso. E eu também vou setar agora na porta 2, que é o 71, tag stacking yes, PVID 111, que é a da outra operadora. Vamos usar um print aqui. Olha aí que interessante, né? Bridgeport 71, tag stacking. Vamos fazer um print details aqui de novo. Print detail. Onde interface Ether 1 e onde interface Ether 2. Tá, então vamos fazer o seguinte: 7 PVID igual a 111. PVID 111, né? Onde não consigo fazer 7 com where. Então, 7 PVID 111. Na entrada 1.
Olha só, né? Tem umas coisinhas que são bastante interessantes. Interface Ether2. Vamos lá. Operadora 2, port Ether2. To switch 1, port Ether2. Esse link está ativo ou está suspenso? Está ativo. E eu preciso conseguir fazer um set. Vou fazer um bridge set PVID igual 111. Ele vai ter que me pedir o que eu quero fazer. Set 1. Dei uma pausinha aqui para tentar recorrer à documentação, mas melhor eu tentar brigar aqui. Vou dar uma olhada na documentação da MikroTik aqui só para ver se eu não estou errando nessa sintaxe. Só um minutinho aí. Olha só o que é mais interessante. Tá, aqui eu errei. Interface bridge, não bridge port. Mas aqui eu estava no bridge port fazendo set 1 PVID igual 111. Ele me deu no such item. Estava em bridge port. Set 1 PVID 111. Tá, enfim, pessoal. Eu acabei vendo na documentação que era assim mesmo. Então eu vim aqui e fiz um set 0, set 1. E daí que deu certo. Né? Algum bugzinho temporário aí. Coisas do TI. Ether2. PVID 111. A única coisa que o 111 dá Ether2, ele não está com tag stacking, né? Então eu vou ter que colocar o tag stacking. Tag stacking yes. Print detail. Ether2 tag stacking. Ele continuou como null. Na porta 1 ele foi o tag stacking yes. Agora ele mudou. Interface Ether2, onde é Ether 1, onde é Ether 3, onde é Ether 4. Beleza, vamos ver o print aqui no VLAN. Legal. Veja que a 110 e a 111, elas estão tagged na 8 e untagged na 1. Só que nessa entrada de untagged na 1, por quê? Porque vai chegar o tráfego no switch, ele vai tirar a etiqueta 110 e vai empurrar o tráfego na porta 1. Mas o tráfego que chega na 1, ele tem que simplesmente colocar a etiqueta 110 e tratar como 110 dentro do switch, levando ele para onde você colocou os troncos e tudo mais. Não é o caso ali porta 8, né? Isso aqui a gente tem que testar agora. Confesso novamente, já está sendo cansativo essas minhas confissões, né, que eu nunca testei. Então agora a gente vai entrar aqui na operadora e a gente vai pingar para algum lugar aqui que deveria estar funcionando. Na operadora 2, por exemplo, nós temos o 10.51.51.2, é a operadora 2. Então nós vamos entrar lá na operadora 2. Vamos olhar o endereço dela, 10.51.51.2. E a gente vai pingar o 10.51.51.1. E a gente pingou o 10.51.1 conforme o esperado. O que significa isso, pessoal? A etiqueta saiu como 2100
da operadora 2, que está na VLAN 2100. Ela passou, chegou no switch, na porta 2, como 2100. O switch colocou a etiqueta 111 nela, nesse tráfego. Encaminhou esse tráfego para a porta 8. O switch 2 encaminhou esse tráfego pro translations, aqui dentro. O translations pegou esse tráfego, vamos só confirmar, o translations pegou esse tráfego lá dentro, abriu ele, fez uma bridge, que aqui nós estamos na VLAN do trânsito IP, né? Fez uma bridge com a 51, encaminhou esse tráfego para a porta 1 aqui de volta, que está fazendo a interface com o switch. O switch pegou esse tráfego da 51 e falou, opa, 51, eu tenho esse cara aqui na 51. Esse cara aqui é o 10.51.51.1. Vamos confirmar isso? Vamos confirmar fazendo o seguinte. Nós vamos pegar esse cara e nós vamos desligar esse nó. Tá vendo? É esse nó. Nós vamos agora ligar esse nó. Demora um pouquinho para ligar, mas ele vai ligar. Pronto, ligou. Então, esse nó aqui, que é o nosso edge, ele, no caso, tem agora a VLAN 2100 da operadora 2, está chegando nele aqui. Está passando aqui e chegando aqui nele, na interface que ele tem dentro dessa VLAN ali. Que é a VLAN 51. Tá, então a VLAN 51 é ele aqui, ó. Então ele vai conseguir pingar o ping 10.51.51.2, que é a operadora lá, para a outra ponta da operadora, para fazer sessão. E ele vai conseguir também pingar o 10.50.50.2, que é o trânsito IP lá da operadora 1, na VLAN 50. Tá? É claro, pessoal, que esse laboratório aqui de tag stacking, a gente pode agora evoluir bastante ele, fazer algumas análises, auditorias aqui, por exemplo, conectar no inbox, jogar o tráfego para o Wireshark do que está entrando aqui, verificando o tráfego que está passando, pegar o tráfego aqui do switch, o que ele está encaminhando aqui para essa porta, verificar a etiqueta do que está passando. A gente pode fazer algumas auditorias aí com o Wireshark, com Packet Sniffer do MikroTik, aí, do RouterOS, e a gente pode se certificar de algumas questões aí nesse tráfego para questões de segurança. Uma outra coisa que a gente pode também, e que a gente deve cuidar, é com o Ingress Filtering, tá? A gente tem que ativar o Ingress Filtering nas bridges e nas portas. Então a ideia é que tudo tenha Ingress Filtering. Então eu vou fazer essa configuração de Ingress Filtering e fazer a configuração aí, uma pequena demonstração de como monitorar o tráfego dos pacotes aqui, né, fazer captura, no próximo vídeo, tá? Muito obrigado e agradeço pela atenção aí de ter conseguido chegar até aqui comigo, para a gente ver que o cenário funcionou, né? O cenário funcionou. A gente tem que evoluir algumas questões que foram faladas, tenho que testar aqui então a integração de fato do Hyper-V com essas etiquetas para entregar para as VMs dentro do Hyper-V, né? Por essa tradução aqui de fato dentro de um Hyper-V, de uma VM lá, e ver a etiqueta e o tráfego chegando e saindo de lá e voltando para o switch. Então isso daqui fica para próximos vídeos aí de evolução desse ambiente. Muito obrigado.